Nós vamos neste momento ao vivo até o Hospital Albert Einstein, onde o apresentador estava internado já há mais de 15 dias, se eu não me engano, hoje completaria 16 dias já da internação. Silvio Santos chegou com um problema de H1N1, né? Por causa dessa gripe H1N1, mas você sabe que sempre nessa época o Silvio dizia, me lembro uma vez ele falando, vou passar no Einstein para tirar uma chapa, ele brincava. Porque ele tinha muito problema respiratório, ele é muito alérgico, era muito alérgico. Então, ele frequentemente, quando sentia o peito um pouco carregado, nos últimos tempos, inclusive, ele chegou a cancelar a gravação do programa diversas vezes, justamente por causa de problema gripal. E dessa vez, a gripe foi extremamente grave, que evoluiu para broncopneumonia, que é uma infecção que se alastra, se não responde bem aos antibióticos, se alastra no pulmão, fazendo com que a pessoa perca a capacidade respiratória, e foi justamente isso que aconteceu com o nosso Silvio. Vamos saber as informações agora oficiais, assinadas pelos médicos responsáveis pelo atendimento do Silvio Santos com a nossa Letícia Miyamoto. É você, Letícia. Oi, Bate. O hospital, agora há pouco, confirmou a causa da morte do apresentador Silvio Santos. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, Bate? De acordo com o hospital, a morte foi confirmada por volta das 4h50 da madrugada deste sábado. A causa teria sido por conta de uma broncopneumonia, que você já destacou, mas é importante a gente frisar que o apresentador estava no hospital desde o dia 1º de agosto, né? Então, já há alguns dias. Essa broncopneumonia estaria associada a um quadro de H1N1. De acordo com a nota emitida, o boletim médico emitido por esse hospital, nós estamos aqui no Morumbi, na zona sul da capital paulista. Inclusive, esse boletim médico acabou sendo assinado por pelo menos 4 médicos, 2 geriatras, um diretor do hospital e um cirurgião. Eles não passaram detalhes sobre a evolução do quadro do apresentador Silvio Santos, mas, como eu disse, a gente sabe que ele estava internado aqui desde o dia 1º. Eu escutei você falando sobre a questão da chapa, que ele disse que gostava que costumava, inclusive, fazer esses exames de forma rotineira para acompanhar o quadro de saúde. Foi justamente isso que a família havia passado de informação, inclusive numa nota emitida na tarde de ontem, né, de sexta-feira. Eles disseram que ele deu entrada no hospital para fazer exames de imagem e que depois desses exames a expectativa é que ele tivesse alta em breve, né? Não passaram detalhes de quando isso iria acontecer, mas disseram que, apesar de todas as especulações de que o apresentador estava em um estado crítico de saúde, a família sempre dizia que ele se recuperava de maneira muito otimista e que eles esperavam que a alta acontecesse em breve, né, nos próximos dias. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Lembrando que também 15 dias antes dessa última internação, o apresentador deu entrada nesse mesmo hospital por conta do quadro de H1N1. Na ocasião, ele passou alguns dias internados e recebeu alta, mas ele acabou sendo internado novamente. Eu conversei de maneira informal com alguns médicos aqui do Hospital Albert Einstein, Bate, e eles me disseram que o apresentador dessa vez entrou com um quadro de cansaço persistente e que, além disso, ele estava tratando uma bactéria. Já tinha tentado alguns medicamentos, alguns não deram certo, o último acabou dando resultado e que, por isso, eles estavam, de fato, muito esperançosos sobre a recuperação do apresentador Silvio Santos. Eles também me passaram alguns detalhes sobre como era dividida, né, aqui a equipe médica para o tratamento do apresentador. E eles disseram que a ala em que o Silvio Santos estava era muito preservada, que poucos médicos tinham acesso a esse local, e assim que continua aqui nesse sábado, um dia inclusive ensolarado, né, Bate, mas que está completamente cercado aqui pela assessoria do hospital, justamente para que poucas pessoas tenham acesso à unidade de saúde. Eles disseram que, inclusive, como eu disse, né, médicos da própria equipe do apresentador apenas tinham acesso a esse prontuário médico, aos documentos do apresentador, e que também poucos enfermeiros conseguiam ter acesso ali, levavam as medicações, né, para o apresentador, e que eles mantinham dessa forma justamente por um pedido da família Abravanel. Agora, uma última nota que foi emitida pela família Abravanel, lembrando que foi o próprio canal que confirmou em primeira mão a morte do apresentador Silvio Santos, né, depois pelas redes sociais também, diversas pessoas já se manifestam, né, personalidades, famosos, apresentadores se manifestam aos poucos em relação à morte do apresentador, mas a família
família Bravanel já se posicionou há poucos minutos aqui da nossa participação ao vivo. Acabei de ter acesso no meu celular dizendo que não haverá velório. Então havia a expectativa sobre velório e enterro, mas não haverá velório. Eles disseram nessa nota que eles estão respeitando o pedido do próprio Silvio Santos, que sempre solicitou que ele fosse lembrado alegre, né, em vida por todos, não só pela família, mas também por amigos e pelos fãs, querido por todo o país. A morte já repercute de maneira internacional. A gente segue aqui do hospital esperando informações então sobre o enterro, que de acordo com a família será bastante privado para esses parentes. A gente ainda não sabe se haverá informações relacionadas a isso, aguardando movimentações aqui do hospital e, claro, a chegada de parentes, amigos e também de fãs do apresentador. Bate, qualquer novidade eu volto com você.